um tema que eu listei como: você está preparado? Você está preparado? Essa é a questão. Nós vamos começar a pensar. Essa pergunta, ela levanta algumas questões. Às vezes perguntamos: será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado, por exemplo, para a morte? Será que eu estou preparado para as coisas que podem vir pela frente? Será que eu estou preparado para a má notícia? Um monte de coisa assim. Essas perguntas nos levantam e nos questionam a nossa própria vida. E eu quero pensar com você no mês de setembro, pensando: você está preparado para ser um discípulo de Jesus? E logo em seguida, você vai estar preparado para fazer discípulos? E você, no próximo domingo, você está preparado para morrer como um discípulo? Porque morrer, todo mundo morre. Você tem que saber se está preparado para morrer como discípulo. Você está preparado também para esperar a volta de Jesus como um discípulo? Então é isso que eu quero pensar no mês de setembro, começando hoje sobre: você está preparado para ser discípulo? Eu sempre conto essa historinha quando eu converso com a minha sala, com a minha turma. É uma ilustração, não é nada que aconteceu de verdade. Mas quando eu vi essa ilustração, quando Jesus ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ele retornou, e quando ele estava ali junto ao seu Pai, alguns anjos estavam no canto assim, dando aquelas risadinhas assim, meio engraçadinhas, né? Como se olhasse assim. E aí Jesus chegou para aqueles anjos e perguntou assim: por que vocês estão rindo? Do que vocês estão rindo? Eu falei: não, Jesus, assim, com todo respeito, Jesus, com todo respeito, o Senhor fez um trabalho maravilhoso lá embaixo. O Senhor se encarnou, passou tanto tempo com eles, o Senhor os ensinou, o Senhor fez tanta coisa, o Senhor fez tantos milagres, o Senhor mostrou o seu poder, o Senhor disse quem o Senhor é e tudo mais. Mas aqui para nós, Jesus, aqui para nós, por que ao invés de deixar para eles, o Senhor não deixou para nós? Esses caras aí, ó, que é isso? Aqueles homens e mulheres, gente falha, gente cheia de problemas. Como é que o Senhor pode deixar a sequência do seu ministério na mão deles? Então Jesus se voltou para aqueles anjos e disse assim para eles: ó, eu não trabalho com plano B. Se eles falharem, já era. Jesus não trabalha com plano B. E eu quero pensar com isso, a partir disso, porque, para mim, uma das questões mais centrais no ministério de Jesus foi os seus discípulos. Um dos maiores investimentos que Jesus fez quando esteve aqui, de fato, foi a sua missão, a sua grande missão, que ele veio, se encarnou, ensinou, pregou, curou pessoas, pregou o reino de Deus, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Entre essa grande tarefa, a sua grande missão, uma das grandes foi de fato preparar discípulos. Foi de fato chamar pessoas, homens e mulheres, convidar homens e mulheres no meio da multidão, pessoas com suas vidas marcadas, pessoas que talvez a sociedade dissesse assim: você não tem absolutamente nada. E Jesus olhar para aqueles homens e para aquelas mulheres e convidá-los a um discipulado, convidá-los a serem servos, convidá-los a serem os seus soldados, a serem os seus embaixadores. É impressionante, meus irmãos, que Jesus, ele passou a maior parte do seu ministério com aqueles que seriam responsáveis para continuar a levar as boas novas de salvação. Homens e mulheres, aqueles que seriam agora os embaixadores do seu reino, aqueles que seriam agentes da sua graça, aqueles que através da sua vida exibiriam a beleza do reino de Deus no meio da sua vida, em suas próprias vidas. Jesus passou a maior parte do seu tempo com os seus discípulos. Nós podemos chegar até a dizer que Jesus, na verdade, ele passou a maior parte do seu tempo preparando os seus discípulos. Por isso que é a minha questão: será que você está preparado para ser um discípulo de Jesus? Será que você está de fato preparado? Se de fato esse é um dos maiores alvos de Jesus quando ele esteve aqui, era de fato preparar discípulos, eu creio que o que Jesus quer de você é que você seja um discípulo. O que Jesus quer da minha vida é que eu seja um discípulo. Veja bem, meu irmão, não estou me referindo a um membro de uma igreja,
Isso é importante. Eu não estou me referindo simplesmente a um frequentador de igreja. Eu não estou me referindo a pessoas que têm um apreço por Jesus, que gostam de Jesus, que gostam de saber das histórias de Jesus. Eu não estou me referindo a esses. E é isso que eu quero pensar com você nessa noite. É sobre o que é de fato ser um discípulo, porque Jesus passou a maior parte do seu tempo preparando discípulos, chamando homens e mulheres para serem seus discípulos. Se você não for discípulo, querido, eu já adianto, você vai jogar sua vida fora aqui, porque esse foi o maior investimento que Jesus fez aqui, quando ele esteve aqui. Ele quis imprimir no coração e na alma daqueles homens o seu caráter, imprimir no coração daqueles homens o seu amor, o seu reino, trabalhando naqueles homens e naquelas mulheres, para que através deles pudessem exibir, através da vida deles, quem de fato era Jesus, exibir o reino de Deus e o propósito de Deus, por meio da vida daqueles homens e daquelas mulheres. O apóstolo João, ele diz, em João capítulo 3, versículo 34, diz assim, que o mundo todo vai saber que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem, se vocês amarem uns aos outros. Se você perceber em todos os evangelhos, nós vamos ver Jesus ensinando, treinando, orientando, corrigindo, dissipando dúvidas, aprofundando experiências, questionando as motivações que estavam no coração deles, delegando tarefas, dando poder a eles. Eu fico perguntando, para que tudo isso? Por que Jesus queria de fato que eu e você fôssemos discípulos? Em certo momento, queridos, nós vamos ver, Jesus ele passa 12 horas ininterruptas, orando. E quando ele desce do monte, ele escolhe 12 homens para ser os seus discípulos. A gente percebe a importância de Jesus na escolha desses homens e daqueles que de fato seriam a sua igreja. Em outro momento nós vamos ver Jesus se assentando perante as multidões. E quando ele está conversando com as multidões, ele chama os seus discípulos, coloca os seus discípulos do lado. Enquanto ele vai conversando com as multidões, os seus discípulos vão fazendo anotações, para ver o que Jesus de fato estava querendo ensinar para eles também. Em outros momentos nós vamos ver Jesus se compadecendo das multidões e chamando os discípulos, dizendo assim, vocês também têm que se compadecer das multidões. Em outro momento nós vamos ver Jesus enviando os discípulos a pregar, os enviando a curar, os enviando a acolher pessoas, os enviando a levar as suas boas novas do reino. Em outros momentos nós vamos ver Jesus tomando uma bacia e um avental, e os seus discípulos em volta, e Jesus lavando o pé de um por um, dizendo para eles, vocês entenderam o que eu fiz com vocês? Portanto vocês precisam fazer assim uns com os outros. Porque no meu reino o maior não quer servido, mas o maior é o que serve. Jesus em todo momento estava ensinando, orientando, corrigindo os seus discípulos, porque ele queria ver neles discípulos de Jesus. Em outros momentos nós vamos ver Jesus corrigindo visões equivocadas dos discípulos, conceitos equivocados sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre eles mesmos, sobre o sentido da vida, sobre o propósito da vida, sobre o que é mais valoroso na vida. Jesus passa um tempo falando isso com eles, e a minha pergunta é, para que tudo isso? Por que Jesus estava constantemente preparando esses homens e essas mulheres, os tirando no meio da multidão, para que fossem os seus discípulos? Por isso, meus irmãos, que para mim a questão mais importante, que eu quero que Jesus veja em mim, é que eu seja um discípulo, que eu esteja sempre pronto e preparado, antes de tudo, para ser um discípulo, porque Jesus passou todo o tempo preparando esses homens, para que eu possa viver, eu e você possamos viver como um discípulo de verdade, seja na sua casa, no seu trabalho, na rua, no trabalho, em todas as questões da vida. E é justamente, queridos, no meio de uma multidão, que Jesus ele vai extrair profundos ensinamentos para nos ensinar o que é de fato a ser discípulos de Jesus, quando ele convida homens e mulheres para que sejam seus discípulos. E aí eu quero convidar você a ler comigo Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38. Eu vou ler os versos de números pares e você leia os ímpares, porque eu quero analisar com você a base desse texto, o que eu e você, para que nós possamos ter o nosso coração
e nós tenhamos a plena certeza de que nós somos discípulos de Jesus, que nós estamos sempre, sempre, sempre preparados a andar com Ele. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Sabe o que me impressiona, gente, quando eu leio textos como esse? Porque se você perceber, não existe vantagem nenhuma em seguir Jesus. Parece que não existe vantagem nenhuma em dizer que você é discípulo de Jesus. Parece que os benefícios e muitas vantagens que muitas pessoas pensam em querer ter para ser um discípulo, para ser um crente, nesse texto joga tudo por terra. Se você perceber, a primeira palavrinha que aparece lá em cima é uma palavrinha dizendo assim, que vem numa sequência de um texto. É dizendo assim, ó, então, aparece lá em cima. Então, convocando a multidão. O que aconteceu antes? É bom que a gente saiba disso. Jesus havia perguntado aos seus discípulos, caminhando com eles, o que as pessoas diziam sobre ele. E aí nós sabemos que Pedro se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia a posição de Pedro, mas logo em seguida, Jesus começa a dizer para eles o que é de fato, o que aconteceria com esse Cristo, na verdade. A palavra Cristo, nós sabemos que significa Messias. A ideia de Cristo é a ideia de esperança. Era a esperança que o judeu tinha, a esperança que ele tinha para o sentido da vida, para a razão de existir. A esperança que ele tinha de que Deus interviria e olharia para eles. É a razão de que a vida deles e os corações deles poderiam ser renovados em esperança, em alegria, em significado na vida. A ideia de Messias é aquele que traria o reino de Deus, que faria a vida dos homens e mulheres serem mudadas, porque Deus seria o centro da vida deles. Essa que é a ideia do Messias. E logo após isso, Jesus vai dizer para eles o que aconteceria com ele. Logo no texto abaixo, Jesus começa a dizer para eles que apesar de dele ser o Messias, era necessário que ele sofresse muitas coisas. Era necessário que ele fosse rejeitado pelos principais sacerdotes. Era necessário que ele fosse morto e depois ele ressuscitaria. E aí o texto nos diz que Pedro se adianta e diz: não, Jesus, você está ficando um homem famoso. As pessoas estão te seguindo, e é isso que nós precisamos, Jesus. Pare com esse negócio de morte, pare com esse negócio de dizer que você vai sofrer na mão dos romanos. Jesus então diz para Pedro, assim, de uma forma muito carinhosa: arreda, Satanás. Você só pensa nas coisas dos homens, você não pensa nas coisas de Deus. É diante desse cenário, é diante dessa sequência, dizendo que Jesus vai à cruz, que Jesus ele olha para as pessoas no meio da multidão e fala assim: eu quero fazer um convite para vocês, para que vocês sejam os meus discípulos. É no meio desse cenário que Jesus começa a sinalizar para eles que ser discípulos era em um sentido ter que experimentar a mesma realidade. Não era um convite para um passeio de férias na Disney, mas era uma jornada em que até mesmo o sofrimento faria parte da vida dos discípulos, em que muitos deles seriam rejeitados, muitos deles passariam por vergonha, muitos deles por causa do nome de Jesus. É esse convite que Jesus está fazendo diante daquelas pessoas. Todo o cenário leva a pensar sobre isso, que Jesus estava convidando a uma profunda experiência deles serem amados por Deus acima de tudo, deles serem salvos de si mesmo, do seu próprio egoísmo. É um convite que Jesus está fazendo para ir à cruz, um convite da morte do eu deles, e um convite para que eles nascessem de novo.
O que Jesus vai dizer em seguida, querido, nos mostra quem realmente são esses discípulos, com que eles se parecem. E é o texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa que Jesus vai dizer quando ele fala assim: se alguém quer. O discipulado é um convite pessoal. Jesus começa a sua chamada olhando para os discípulos, fazendo um convite pessoal. Querido, isso é importante, querido. Seu pai pode ser um homem muito crente, sua mãe uma mulher de oração, mas um convite para o discipulado é algo particular, é com você. Ninguém vai resolver essas questões por você, a não ser você mesmo. Deus, em sua soberania, Ele não violenta até mesmo a vontade humana. Mas Cristo, por um lado, como diz o autor, Ele toca o tambor, mas Ele não pressiona os homens, porque Cristo está chamando e quer ser servido por pessoas voluntárias. Quando Jesus, meus irmãos, Ele começou a contar a parábola do semeador, que está em outro texto de Mateus, Ele vai dizer lá que existem 4 tipos de ouvintes quando Ele faz um convite. Existem aqueles homens e mulheres com o coração endurecido. Existem aqueles homens e mulheres que são superficiais. Eles falam, eu vou, mas nas primeiras dificuldades eles abandonam o caminho. Existem aquelas pessoas que estão extremamente ocupadas com o mundo, ocupada com seus negócios, ocupada com a sua própria vida. E existem aqueles receptivos. É a esses que Jesus está olhando para eles, porque os receptivos vão seguir Jesus, vão dar fruto, porque tiveram no coração uma nova disposição para colocar Jesus e a sua vontade acima de todas as coisas. Mas Jesus continua no texto, dizendo que o discipulado é um convite também para um relacionamento pessoal com Jesus. O texto diz aí, disse-lhe Jesus, se alguém quer vir após mim. Ser discípulo de Jesus, queridos, não é ser um admirador de Jesus, mas um seguidor de Jesus. Seguir a Cristo, queridos, é escolher o caminho da cruz. Não há coroa, queridos, sem cruz. Infelizmente, muitos hoje querem milagres, mas eles não querem renunciar-se a si mesmo. Muitas pessoas hoje querem prosperidade, querem saúde, mas eles não querem se arrepender. Eles não querem dizer não para si mesmo e seguirem a Jesus. Discipulado, querido, não é abraçar uma doutrina, é abraçar um relacionamento com uma pessoa, e viver por causa dessa pessoa, e andar por causa dessa pessoa que é Jesus. É isso que ele está dizendo aqui para nós. O discipulado também, queridos, é um convite para uma renúncia radical. O texto diz aí, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. É preciso que nós possamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa presunção, da nossa autoconfiança. Se você quer seguir a Jesus, não cabe no discipulado de Jesus pessoas, homens e mulheres arrogantes, homens e mulheres orgulhosas. Esses não fazem parte da lista de Jesus como seus discípulos. Aqui Jesus está dizendo para eles que envolve mudar o centro do coração deles, o centro da gravidade da visão deles, para que toda a vida deles não gire em torno de si mesmo, mas gire em torno da vontade de Deus. É isso que Jesus está olhando para eles, dizendo, vocês querem ser meus discípulos? É assim que vocês têm que viver. Vocês têm que aprender a dizer um sim para Deus e um não para vocês mesmos. É assim que o texto nos ensina. Quando Jesus, queridos, ele fala aqui de negar-se a si mesmo, ele quer dizer que nós devemos permitir que Jesus reine supremo, onde o ego é que mandava e tinha o controle, onde as coisas e as pessoas giravam em torno de nós mesmos. Meu amigo, os grandes problemas que nós enfrentamos é por causa do nosso egoísmo, é por causa da nossa soberba, é porque nós não entregamos a chave da nossa vida a Jesus muitas vezes. Dos 12 discípulos, queridos, que Jesus escolheu, nós sabemos que tinha um ali que ele andava à margem, mas foi um discípulo que ele fez milagres, foi um discípulo que ele viu milagres, foi um discípulo que ele, na verdade, viu as maiores coisas que nós mais desejamos ver, ele viu. Teve o maior de todos os mestres, que era o Senhor Jesus. Teve os maiores ensinamentos da história, da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que no momento crucial da sua vida, ele traiu Jesus. Ele entregou Jesus. E o que eu achei impressionante, sabe por que ele fez isso, queridos? Foi o único dos discípulos que não reconhecia Jesus como Senhor. Ele chamava Jesus de Rabi. Era gente que estava com Jesus, mas não tinha Jesus como Senhor da vida.
gostava dos seus ensinos, caminhava com Jesus, mas o seu coração não olhava para Jesus como Senhor da sua vida. Discípulo, queridos, de verdade, é aquele que Jesus é Senhor da vida dessa pessoa. E essa pessoa obedece a Jesus e sente alegria, porque Jesus simplesmente quer. Queridos, eu tenho aprendido que quando Deus diz para mim assim, vá e faça, eu não tenho que perguntar para Ele o que é, o que não é. Quem pergunta é porque não confia direito. Mas quando a gente começa a ter um relacionamento íntimo com Jesus, simplesmente a vontade dEle, Ele falou, eu preciso obedecer. É assim que vive o discípulo, são desses que Jesus quer ter como discípulo. Mas o texto diz mais, o texto diz que o discipulado é um convite para morrer. O texto diz aí, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Quando Deus chama homens e chama mulheres, Ele na verdade oferece uma chance dessas pessoas virem e morrerem. Cruz aqui, queridos, não são seus filhos. Cruz aqui não é o seu trabalho, cruz aqui não é o governo, o cruz aqui não são seus vizinhos, cruz aqui não é o desemprego, cruz aqui é uma disposição de morrer para nós mesmos e termos prazeres e deleites em Jesus. Conta essa história de um missionário chamado George Miller, viveu um finalzinho, no comecinho do século XIX, 1800, faleceu em 1898, ele nasceu na Alemanha e ele se converteu com a idade de 20 anos, e naquele tempo estava passando um movimento que foi um movimento extraordinário dos moravianos, gente crente, gente de oração, e em 1829, George Miller foi para a Inglaterra, e ali ele trabalhou para o Senhor até o final da sua vida. Em 1830, 3 semanas depois do seu casamento, Miller e sua mulher decidiram abrir mão do seu salário como pastor de uma pequena congregação, para depender exclusivamente de Deus para as suas necessidades. Já desde o início, ele já tinha tomado uma posição que ele manteria todo o seu ministério sem depender de nenhum recurso ou nenhuma necessidade que viesse de nenhuma outra fonte, a não ser que Deus o direcionasse para aquilo. Ele tomou uma decisão na vida dele que ele nunca pediria dinheiro para ninguém, mas ele colocaria tudo aquilo em oração. Ao mesmo tempo, ele decidiu também que nunca entraria em dívida por motivo algum. E a história conta da vida desse homem que ele nunca passou necessidade, nunca faltou reservas que garantisse o dinheiro para o seu ministério e para a sua própria vida. Durante mais de 60 anos de ministério, Miller, ele iniciou 117 escolas, que educaram mais de 120 jovens órfãos. Ele distribuiu mais de 270 bíblias, em vários idiomas. Ele treinou e sustentou 189 missionários de outros países. Essa era a vida de George Miller. O seu maior trabalho, a história conta, que ele montou um orfanato na Inglaterra. E esse orfanato começou com 2 crianças, e o trabalho foi crescendo com o passar dos anos, chegou a incluir 5 prédios construídos por ele mesmo, com nada mais, nada menos do que 2.000 órfãos, sendo alimentados, sendo vestidos, educados e treinados para o trabalho. Foram mais de 10.000 órfãos durante toda a sua vida, que George Miller abençoou a vida desses meninos. A manutenção era muito alta, mas a história conta que George Miller nunca pediu dinheiro. Nunca! Alguns contam que havia um momento que George Miller estava junto com as crianças e não havia o que comer. E ele falou assim, nós vamos orar. Nós vamos orar. Quando eles acabaram de orar, alguém passou e colocou um cheque debaixo da porta para sustentar aquelas crianças. Era assim a vida de George Miller, meus irmãos. No decorrer da sua vida, Miller recebeu o equivalente a 7,5 milhões de dólares como resposta de Deus para os seus trabalhos. Mas o que mais me chama a atenção na vida de George Miller é que certa vez perguntaram para George Miller o seguinte: George Miller, onde é que está o sucesso do seu ministério? Onde é que está o sucesso do teu trabalho? Onde é que está o sucesso de tudo que você está fazendo? Ele simplesmente respondeu o seguinte: George Miller morreu. Porque George Miller agora vive para Jesus. Jesus é quem sustenta a vida dele.
Queridos, é isso que Jesus está dizendo por um lado, quando Ele chama homens e mulheres, para que de fato possam ser o seu discípulo constantemente. Era assim a vida daquele homem que nos ensina tanto. Portanto, meus irmãos, a Bíblia, o Senhor Jesus, quando Ele está chamando para um discipulado, é um convite para alguém morrer, é uma disposição para você morrer para o seu egoísmo, para o seu próprio controle da sua vida. Um discipulado, queridos, entende que todo o nosso prazer, toda a nossa satisfação, todas as nossas ambições e desejos, se não for amar Jesus acima de tudo, não faz sentido, não é discípulo de Jesus. Mas o texto continua. Discipulado é um convite, queridos, para uma caminhada constante com Jesus. O texto diz assim: depois que você tomar a cruz, você vem e me segue. De fato, Jesus está desafiando aqueles, desafiando-os para viverem com Ele todos os dias, todas as suas escolhas e decisões e propósitos e sonhos possam de fato ser colocados aos pés de Jesus. Seguir a Cristo, querido, no fundo, é buscar imitá-lo, é buscar amar o que Ele ama, é se aborrecer com o que o aborrece, é confiar nele integralmente, completamente. Você e eu, querido, não podemos dizer para Jesus que tem áreas escondidas no nosso coração, ou áreas em que Jesus não pode governar a nossa vida, sejam relacionamentos, escolhas, negócios, seja o que for. Jesus tem que estar presente em todas as áreas da nossa vida, e ser Senhor em todas as áreas da nossa vida. Se Jesus não for Senhor em todas as áreas da nossa vida, nós não somos ainda o seu discípulo, porque nós não confiamos nele como Senhor da nossa vida. O texto diz mais, que o discípulo é aquele que conhece a necessidade da renúncia. Olha o que diz o versículo 35: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Os valores dos verdadeiros discípulos são invertidos. Ganhar é perder, perder é ganhar. Para ele ser grande, ele tem que ser servo de todos. É essa que é a ideia do discípulo. Para ele ser rico, ele tem que abrir mão e ter uma mão aberta para dar. Para ele ser feliz, ele precisa renunciar aos prazeres que o mundo oferece. Satanás, queridos, promete a todo homem glória, mas no final o que sobra para as pessoas é só sofrimento. Cristo, por um lado, oferece a cada homem uma cruz, mas no final tem uma coroa de glória para aqueles que de fato são os seus discípulos. Como é que uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la? O texto nos diz, quando ele busca a sua felicidade sem Deus, quando ele vive a sua vida centrada em si mesmo, quando ele acha que tudo tem que girar em torno de si mesmo. É isso que Jesus está dizendo para nós aqui. Tem muitas pessoas, queridos, que ainda não entenderam isso, que parece que a felicidade é um empreendimento pessoal, é algo que você precisa se esmerar, é você abraçar os valores que estão aí e você viver em torno disso. Mas Jesus nos ensina que a busca da felicidade sem Deus é pura loucura que o homem e a mulher vai experimentar, queridos. Quando eles buscam às vezes salvação fora de Jesus, tem muitas pessoas oferecendo vários caminhos que conduzem a Deus, a própria religião é uma delas, mas só existe um caminho que conduz a Deus, queridos, que é o nosso Senhor Jesus, e segui-lo, e amá-lo, e tê-lo como Senhor da nossa vida. Outra coisa que esse texto nos ensina, aqueles que querem de fato ganhar a sua vida e vão perdê-la, é quando eles buscam realização em coisas materiais. É quando a vida de muita gente gira só em torno do seu dinheiro, é a mola mestre da sua vida e dos seus desejos. O dinheiro para muitos tem se tornado um ídolo, um espírito desse tempo, como nosso Senhor Jesus disse, é mamon. É isso que muitas vezes nós entendemos, queridos. O que Jesus quis dizer, queridos, em perder a vida ao ganhá-la, para pessoas sem Jesus, renunciar às coisas do agora em troca da felicidade eterna, é perder a vida. Na verdade, a ideia aqui de ganhar, a palavra vida aqui vem do grego, significa psique, é a sua identidade. As pessoas vão em busca da sua identidade. O que as pessoas falam de mim? Como é que eu sou perante a sociedade? Muita gente acha que vai ganhar a sua identidade se abraçar as coisas do mundo. Jesus está dizendo, a minha e a sua identidade só pode estar fixa em Jesus. E quem faz isso vai perder a sua vida e vai ganhá-la no final. O homem sem Deus, queridos, ele vive sem esperança. Seus olhos estão embaraçados para enxergar o futuro.
seu coração estão nas coisas daqui da terra. Como nosso Senhor Jesus Cristo diz, eles constroem tesouros na terra. É isso que Jesus está indo contra, queridos. Mas o coração do discípulo, ele almeja algo muito maior, algo superior. Ele aguarda uma esperança que não se corrompe. O que faz os discípulos, queridos, na verdade, para que ele viva, é como se fosse um paradoxo: o amor a Cristo e o amor pelo Evangelho. Outra coisa que esse texto nos ensina, versículos 36 e 37, que o discípulo, ele sabe o valor inestimável da vida. Olha o que diz o versículo 36, queria que você lesse comigo, por favor, versículo 36, que aproveita o homem. Queridos, nós sabemos que o dinheiro não compra a vida eterna, a vida é curta, o dinheiro perde o seu valor para quem vai para o túmulo. A morte nivela tanto os ricos como os pobres. Passar a vida inteira correndo atrás do tesouro é jogar a sua vida fora aqui dessa terra. Colocar a sua confiança nas riquezas desse mundo é tolice e estupidez. É isso que Jesus está dizendo. Quem são os seus discípulos? Eles não são moldados por esses valores, eles não são moldados por esse tipo de pensamento que nos seduz, que nos engana. A salvação da alma, querido, vale muito mais do que as riquezas. É melhor você ser salvo do que você ser rico. A riqueza só pode nos acompanhar até o túmulo, mas a salvação, querido, vai acompanhar você até a eternidade. A porta da alma, queridos, é uma perda irreparável. Dinheiro se ganha e se perde. Mesmo depois de perdê-lo, é possível a gente recuperá-lo. Mas quando alguém perde a sua alma, e quando alguém joga fora a sua vida, como vai reavê-la? É impossível, querido, nós mudarmos o rumo eterno de uma pessoa. O mundo que nós vivemos está cheio de pessoas que acham que tem que centrar a sua vida nos prazeres desse mundo, nas posses materiais. No fim, essas coisas não têm valor nenhum. Outra coisa que esse texto nos diz, queridos, que o discípulo é alguém que não se envergonha de Jesus. Lê comigo o versículo 38, por favor. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, os santos anjos. Envergonhar-se de Cristo, queridos, é quando nós somos tão orgulhosos, a ponto de não desejar nada com Jesus. Tem muita gente que prefere a popularidade do que ser um crente de verdade. Tem muita gente que prefere jogar fora o seu caráter como cristão a receber o elogio do mundo. O mundo, querido, nós já falei isso uma vez, o mundo odeia os crentes. Ele é sempre inimigo dos crentes, é isso que a Bíblia sempre nos ensinou. Ele é inimigo da graça. Ele nunca vai comemorar quando alguém deixa o sexo, bebida, mulherada, festa. Ele nunca vai celebrar essas coisas no mundo. Aqueles que se envergonham de Cristo, queridos, eles têm uma perda irreparável, porque no final o texto vai dizer assim: não te conheço, não te conheço. Jesus vai se envergonhar dele quando o nosso Senhor Jesus voltar, porque quem se envergonha dele aqui não tem nada a ver com Jesus. Queridos, esse texto nos mostra quais são de fato as marcas do discipulado. Não sei se os irmãos repararam, mas não é um caminho tão fácil, é uma porta mais apertada. São renúncias que nós temos que ter por causa de Jesus e por amor a Jesus. São renúncias que às vezes o mundo diz para mim e para você, que se você não tiver, você não é nada. E eu aprendo a dizer não para tudo isso. Minha pergunta é: você está preparado para ser um discípulo? Você está preparado para ser um discípulo? Eu quero encerrar essa mensagem contando uma história que eu ouvi agora. Estava essa semana numa conferência. Vários aqui já foram encantado com a conferência. Saulinho já foi, né, Saulinho? Bom demais, CTPI. E eles estavam falando um negócio lá que mexeu com o meu coração. Confesso a vocês que eu fiquei com vergonha de dizer que eu sou um discípulo. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei me questionando. Deus amado, tem misericórdia da minha vida. A história de Ellen Rosenvier, essa mulher era uma verdadeira discípula de Jesus. Doutora Ellen era ligada a uma missão chamada Web International. Ela faleceu no dia 7 de dezembro de 2016, aos 91 anos de idade. Vale a pena você conhecer as palavras dela e a sua história. Se você quiser depois, só você entrar no YouTube,
você escrever lá Ellen Rosevere, que você vai encontrar muita coisa e vai ser abençoado pela vida dessa mulher. Uma mulher que dá pequenas e grandes conferências. Alguns que leem aqui John Piper a convidava constantemente para dar uma das suas conferências para pregar o Evangelho. A doutora Ellen era uma missionária inglesa e ela trabalhou extensamente e arduamente no Congo, na África. Ela era uma missionária extremamente preparada. Doutora Ellen, ela tinha formação em medicina, ela era paramédica, ela era enfermeira e tinha doutorado em medicina pela uma das maiores universidades do mundo, que é Cambridge. Nós podemos dizer que essa mulher é uma sumidade, com certeza. Aos 28 anos de idade, de forma brilhante, Deus mexeu com o coração de Ellen e ela se voluntariou a ser missionária no Congo, na África, pela Web International, na década de 1960. E aí esses missionários enviaram Ellen para o Congo. Quando ela chegou lá no país, o país estava enfrentando uma guerra civil. Pessoas estavam sendo mortas, muitos cristãos perseguidos, pastores e missionários sendo mortos e muitos sequestrados. Doutora Ellen, quando chegou lá, a primeira coisa que ela fez foi estabelecer uma escola de enfermeiras missionárias africanas. E ali ela conseguiu formar mais de 100 missionárias enfermeiras em 2 anos. Ela espalhou aquilo por todo aquele país. Foi uma revolução, um negócio sensacional. Ela foi então para o interior da África, e ali ela chegou ao Congo, e ali ela chegou e percebeu que não havia naquele lugar nenhum hospital. Ela não era daquela de pedir dinheiro publicamente. Então ela pediu a Deus, ela orou a Deus. Semanas depois, o seu pastor na Inglaterra enviou para ela uma carta, e dentro daquela carta havia um cheque de um valor enorme. E o pastor dizia assim: Deus tocou o coração da igreja, faça aí o melhor trabalho missionário, faça aí o seu trabalho missionário, faça aí o seu trabalho social, é isso que nós queremos abençoar a sua vida. Doutora Ellen, então, com aquele dinheiro, construiu um hospital com capacidade para 100 leitos. As pessoas estavam sendo perseguidas e até mesmo sequestradas, e a doutora Ellen, depois de alguns, também foi sequestrada, e passou um longo tempo no cativeiro, e sofreu abundantemente. Em um dos seus diários, ela escreve que ela manteve quando esteve no cativeiro. Ela disse: eles me puxaram pelos pés, batiam em minha cabeça, chutaram-me na boca, eles quebraram os meus dentes, eles me humilharam, eles me insultaram e eles me agrediam dia a dia. Semanas depois, ela escreve em uma das noites de horror, que chegou ao ponto que ultrapassou os seus limites. Ela foi violentamente abusada sexualmente, e ela disse para si mesma: eu senti Deus me abandonando. Semanas depois ela escreve novamente: logo depois eu senti uma confortante presença de Deus que me dizia: Ellen, esses não são seus sofrimentos, mas os meus. E o Senhor me encontrou com seus braços abertos e indizíveis, indizível amor, e o seu consolo foi total. Eu entendi que o amor de Deus me era suficiente. Logo tempos depois, ela foi libertada do cativeiro, voltou para a Inglaterra, passou 1 ano hospitalizada, ossos quebrados, trauma no coração, e depois de um tempo ela foi liberada para médicos e psicólogos. Ela voltou então para a sede da sua missão e disse: eu quero voltar para o Congo. A missão disse para ela: de jeito nenhum, nós enviaremos você lá, não, a situação está pior, a guerra piorou. E ela disse: eu saio da missão, mas eu volto para o Congo, em obediência a Jesus. A missão então a envia de volta para o lugar que havia construído o hospital, para um lugar de 100 leitos, mas quando ela chega ali, eles haviam destruído tudo. Então ela orou novamente, e passou mais um mês, e o pastor daquela mesma igreja, na Inglaterra, enviou para ela um outro cheque, um valor ainda maior, e ela construiu um hospital para capacidade para 250 leitos. Ela pregou o evangelho durante décadas no Congo, ela mobilizou milhares de jovens para a glória de Deus. Ela faleceu,
Mas antes disso, ela escreveu em um dos seus diários, tanto para missionários, quanto para jovens, e principalmente para aqueles que querem ser discípulos. Ela escreveu o seguinte: queridos irmãos e queridas irmãs, o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus, mas queremos os aplausos. Queremos Jesus, mas queremos o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e sermos os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Nós devemos desejar somente Jesus. Meus irmãos, quando eu ouvi isso aqui, meu coração encheu de lágrimas. Meu Deus, me ajude. Eu queria orar por você. Vamos orar. Jesus, o Senhor sempre nos envergonha com a Tua palavra. O Senhor sempre chama a nossa atenção. Homens e mulheres, ó Deus, que estão no fronte, sofrendo por causa do Teu nome. São discípulos do Senhor Jesus, que entenderam o Seu chamado e querem viver essa realidade. Pai, mas para nós que vivemos aqui, na cidade de Itabira, louvamos o Teu nome, Deus, pela nossa casa. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pelo nosso trabalho, pelo nosso sustento. Louvamos o Senhor, Deus, pelo carro que o Senhor nos deu. Louvamos o Senhor, ó Deus, pelo pão que o Senhor nos dá. Mas, Pai, antes de tudo, a minha oração é que nós sejamos discípulos de Jesus. Que essas coisas não impeçam a cada um de nós assumir um compromisso firme com Jesus. E nós estamos sempre preparados, ó Deus, para demonstrar aonde for que nós somos de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muitas vezes o nosso coração vive em crises, porque não é só Jesus. Nós queremos muitas vezes usar Jesus. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida. Eu sei, Deus, o que mudou casas, o que mudou cidades, o que mudou uma nação inteira, foram quando homens e mulheres, eles assumiram diante do mundo, que eles eram do Senhor, que eles morreriam por isso, ó Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na história. O Senhor continua sendo Deus acima de todas as coisas. E a verdade do Senhor precisa ser proclamada em todo o tempo. E a minha oração, Deus, é que homens e mulheres se levantem, não meramente como meros membros de uma igreja, com seus nomes numa instituição muitas vezes, ó Deus, mas que sejam discípulos no seu trabalho, discípulos na sua casa, discípulos na rua, discípulos nos seus negócios, discípulos constantemente de Jesus. Deus, nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a começar da minha vida, ó Deus. Às vezes, ó Deus, está tão confortável, às vezes não queremos sair da nossa zona de conforto, às vezes não queremos sofrer pelo Teu nome. Jesus fez um convite que nós levaríamos uma cruz, nós morreríamos se necessário fosse por causa dEle. Deus, em nome de Jesus, visita Teu povo nessa noite, Pai, para que nessa noite se levantem, ó Deus, homens e mulheres que querem assumir compromisso firme com Jesus e dizer: eu quero ser um discípulo de Jesus. Nós vamos celebrar a Tua ceia agora, Pai. E a Tua ceia nos lembra, a Tua ceia nos fala de forma ainda mais alta o quanto que o Senhor pagou com a Sua própria vida para nos transformar em homens e mulheres que um dia nós possamos encantar o coração daquele a quem nós devemos a Ele todas as coisas, aquele que é digno de todas as coisas, aquele, ó Deus, em que a nossa vida encontra sentido. Então, Deus, nos ajude, em nome de Jesus. Não quero, Pai, não quero ser simplesmente alguém admirador de Jesus, não quero, Pai, simplesmente ser alguém que conhece tudo sobre Jesus, mas as pessoas não conseguem ver Jesus em mim, não conseguem ver, ó Pai, em mim alguém que de fato é de Jesus. Ó Pai, então nos ajude, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus, em nome dEle, amém e amém.
Meus irmãos, nós vamos celebrar ceia nesse momento. Quero chamar aqui os presbíteros, chamar também a equipe de louvor.